Que aquela parte era só pra nós mesmo. É isso. Não, boa, depois a gente faz esse corte aí, vai dar tudo certo. Mas é isso. Pode concluir? Não, e até devolver. O podcast é o seu, mas eu que vou fazer a pergunta, então. Você falou que recentemente passou por isso, né? De ter que levantar um pessoal aí pra ajudar. E foi, né, o que... E essa questão de... é importante em vários sentidos, né? Para que você consiga expandir e alcançar mais coisas, delegando com pessoas que têm pensamentos diversos, né? E a questão de você tirar a carga, né? Toda a carga que tem quando você centraliza muito. Então, todas as demandas, elas vão chegar diretamente em você, enfim, todas as demandas, elas são diretas. E aí, quando você designa pessoas em situações específicas, acaba você tendo que gerir somente os líderes, né? E dali para os outros liderados é mais fácil de você tomar decisão, porque as pessoas já trazem muitas vezes a questão resolvida, né? A questão já encaminhada, dentro dessa situação, pela análise que eu fiz, e eu acho que o caminho é esse, então facilita em todos os sentidos, né? Aí o trabalho vira mais cuidar de pessoas do que resolver problemas. Exato. Nós falamos um pouquinho no começo em relação a resultado, de não conseguir medir os resultados, e essa é uma coisa que eu tenho aprendido muito, Jason, no dia a dia, que, beleza, mas de quais resultados nós estamos falando? E o que é resultado? Falamos aí de um trabalho que nós fizemos recentemente, que foi um drive-thru da oração. Passaram cerca de 130 pessoas lá. A maioria delas nós não conhecemos, não sabemos para onde elas foram depois dali, não sabemos quais foram os impactos, né, daquele trabalho que nós fizemos. Então, são resultados que nós não conseguimos medir, não conseguimos mensurar, não conseguimos sequer saber se teve algum resultado. Entende? Então, se tudo que nós fizermos, nós esperarmos um resultado ou uma recompensa, eu acho que a frustração ela vai ser muito grande. Né? Porque, às vezes, o que é resultado para você não é resultado para o conjunto. Entende ou não? Eu vou falar assim, para mim, o ideal seria que a nossa comunidade tivesse 200 pessoas. Agora, para algumas pessoas eu falo, era melhor que tivesse menos pessoas, porque eu conseguia falar com o pastor, eu conseguia isso, conseguia aquilo, entende? Então, o que é resultado? E para quem os resultados, eles são relevantes? Exatamente. Então, eu acho que como nós vivemos nesse mundo corporativo de que o resultado é sempre o lucro, o resultado dele é sempre financeiro, é sempre número. Mensurável, tem que ser mensurável. A gente acaba perdendo muitos valores, né? Perde com certeza. Perde tempo de qualidade. A sua mudança, eu nem ouso perguntar assim, como é que tá a vida, como é que tá... Porque a gente sabe que você diminui o ritmo, né? Você consegue olhar para outras coisas de maneira melhor. Exatamente, foi focado muito nisso. Agora o tempo com a família é muito maior, né? E com mais qualidade, né? E acompanhar de fato os filhos ali, tipo, você poder estar perto. A gente já fazia isso mesmo com todas as dificuldades aqui, né? Sempre caminhou ali o rebanhozinho, todo mundo junto, né? Pra todo lugar ia todo mundo. Todo mundo sabia que se convidasse eu, a minha esposa, tava convidando a família. Geral. Não tinha opção, né? Mas era mais difícil, né? O meio da semana nós acordávamos junto antes das 6 da manhã. Sabe que eu lembrei, desculpa cortar, cara, quando falou do rebanho, e essa foi, o pessoal que não conhece, assim, a história que nós tivemos juntos, tivemos algumas histórias, né, desenvolvendo no empreendedorismo e tal, mas antes do Jason vir para a nossa comunidade, nós tínhamos um trabalho num buffet. E isso era uma premissa nossa, né? E no buffet sempre tinha brinquedos para as crianças e essas coisas. Bom. E eu acho que isso foi o foi o que chamou. A gente, da gente acolher a sua família, né? As crianças primeiro, e as crianças falavam, tem igreja hoje? Tem igreja hoje? Aí isso foi... E até quando a gente chegou em João Pessoa foi o nosso critério. Foi assim, nós precisamos achar uma igreja que tenha estruturado um trabalho para crianças. Precisa ser acolhedora, né, para elas. Né? Não foi assim, tem que ter um ministério infantil. Então nós subimos a régua aí nessa Foi exatamente, foi o critério, porque se a gente não fazer com que os nossos filhos na infância tenham o prazer de estarem na casa de Deus, eles não vão querer estar na casa de Deus quando eles crescerem.
Tipo, pode ser que eles depois de muito esforço, acabem gostando, mas a chance de ser lidado com um período de rebeldia que a gente viveu, eu vivi, de não querer, tal, não tinha boas lembranças, assim, não era um ambiente que eu falava, nossa, eu vou ir. E se a gente Apesar da semente sempre tá ali, né? mas a gente tem que gerar com que o nosso filho sinta, pelo menos uma vez, o que Davi falou, né? Uma coisa eu peço ao Senhor e que Ele me conceda de eu estar todos os dias na sua casa. Ter o desejo, o anseio, eu quero estar lá. E se a gente não gerar isso, cara, fica difícil. Já é difícil gerando, pô. Eu falo, assim, eu tive uma oportunidade, assim que eu voltei, fui jogar um período fora, enfim, quando eu voltei, eu encontrei um colega na igreja que eu passei a frequentar aqui em São Paulo, e eu fui com um ar de acusação. Falei, cara, por que você não me falou que Jesus era assim antes, cara? Eu tive que sair daqui... Ir lá pra Portugal. Ir lá pra Portugal pra... Aí ele falou, você não ouvia, cara. Eu até tentei, mas você não ouvia. Você tava... então eu acho que... Um véu nos olhos. Né? E aí a gente tem a oportunidade de criar os nossos filhos, né, dentro de um ambiente como esse. Na hora que a gente estava compartilhando o almoço, eu falei, a Gabi vai começar a trabalhar e tal, e a primeira coisa que ela falou para minha esposa não vejo a hora de, quando receber, entregar meu dízimo. Esses dias, o presbítero da nossa igreja estava compartilhando com a gente, falou, cara, não vejo a hora de chegar o pagamento ou o vale para eu compartilhar. Cara, as pessoas, elas querem receber a grana para realizar sonhos, para fazer isso e aquilo, e quando você tem uma mentalidade não espiritual, né, mas uma mentalidade de reino, você fala, cara, o reino precisa de mim e eu preciso do reino e por essas coisas caminharem junto, eu preciso, o que eu posso fazer para dar continuidade? Aí você cria uma expectativa de dar continuidade com a sua semente. É uma pessoa que é muito presente no nosso ministério, está ali no dia a dia, mas entendeu a importância da semente para a continuidade e crescimento, né? Então, quando a gente fala de finanças dessa maneira, com esse propósito, é completamente diferente, né? Vai viver o Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3, que tinha algumas mulheres que elas patrocinavam o ministério de Jesus, né? E aquilo para elas era maravilhoso, porque elas não tinham muita voz, quer dizer, não tinha voz alguma para proclamar o evangelho, para falar isso, aquilo. E a maneira de elas darem continuidade ou manter, ela falou, o que vocês precisarem, nós estamos aqui para suportar. Agora sim, eu por muito tempo, a gente compartilhei isso com você, né, que por muito tempo eu não conseguia acreditar nisso. E algo que eu tenho aprendido lá em João Pessoa, que uma maneira de falar que me ajudou a entender, né, sobre ter uma revelação de Deus. Às vezes, aqui em São Paulo, todas as vezes que a gente falava isso nas rodas, né, era tipo quando às vezes um profeta, Deus revelou alguma coisa, né? Mas lá não, lá a gente usa essa frase, ter a revelação, né, para simbolizar o que está ali em Hebreus sobre a fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova do que não existe. De que quando você acredita na palavra de Deus nesse nível de fé, ao ponto de virar um fundamento na sua vida. Isso só acontece quando você tem uma revelação de Deus. E aquela palavra poderia que você chamar tá lendo, de um insight? Talvez um insight, né? Mas mas um porque insight. Eu falo assim de insight que é coisa comum mesmo, que vem de dentro. Né? Isso, e cravar no coração ali quando Paulo fala sobre Abraão, que fala e aquilo isso ele foi imputado. Pronto. Imputado como justiça, aquilo vira um fundamento, e isso, eu acho que é até a questão de Jó, quando ele diz assim, olha, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora te veem os meus olhos. Ali naquele ponto ele teve de fato a revelação de quem era Deus. Né? E eu acho que esse pilar, assim, principalmente do dízimo, eu fui aqueles que por muito falava, isso aí é para enriquecer pastor, é para dar dinheiro para a igreja, né? Enfim, a questão é, quando você de fato entende o que a palavra está dizendo e aquilo vem como revelação, como imputado como justiça, e você sabe o que você está fazendo para a eternidade, é muito poderoso, né? É muito poderoso. Aí eu acho que você vive a oferta, o dízimo, a generosidade real, não só um gesto de você pegar um dinheiro e colocar lá, mas você, eu sei o que eu estou semeando.
Propósito, né? Um propósito. Quando você falou de Jó, que minha mente já deu aquela viajada, sabe aquele negócio que vai longe? E Jó, ele passou a conhecer a Deus sem respostas, cara. Você já provou Sem a pensar resposta. nisso? Porque ele elaborou um questionário muito grande lá para Deus, foi fazendo lá e tal, aí Deus falou, cara, gostei desse jogo, cara, então eu vou te mandar a primeira aqui, cara. Você estava onde quando eu criei todas essas coisas? Né? Você gosta de perguntas e respostas? E Deus, ele começa a fazer um monte de perguntas, ou seja, Jó não teve resposta alguma, e dentro das perguntas irrespondíveis, usar aí o neologismo, né? Como eu gosto, eu sou guimaraniano aí, eu gosto de Guimarães Rosa. Dentro das perguntas, ele conseguiu enxergar a profundidade, mesmo não tendo as respostas. Ele fala, hoje eu conheço de andar contigo. Quer dizer, eu conheço que o que eu sei de você não é nada. Aí eu o Senhor é muito mais insondável, né? Entender que ele é insondável. A gente vê Paulo num nível de revelação absurdo, mas olhando para Deus e dizendo, quão profundidade, quão profundeza é a sua sabedoria. Não tem como... Não dá para alcançar. Não dá para alcançar. Não dá para alcançar, né? E eu acho que enquanto isso também eu acho que o maior desafio também. O maior desafio não é nem tipo você levar essa sacudida de Deus, né? Mas é levar essa sacudida e ainda dizer assim, agora sim eu conheço ele. Agora eu conheço que o que eu conheço é muito grande. Mas e continuar crendo, Continuar crendo. Eu acho que passar a crer ainda mais, né? Passar a crer ainda mais na falta de uma resposta, né? Exato. Mas nós que amamos aí também filosofia, temos uma tendência de buscar respostas. Principalmente a socrática, né? Tem uma tendência de buscar respostas para tudo, até, mas a gente tem que admitir que sempre vai chegar um limite em que não haverá resposta. Não haverá resposta. Nós vamos ter que contemplar a santidade de Deus e adorá-lo só. Só adorá-lo. E dizer, tu és grande. E se satisfazer com isso, né? E se satisfazer. Pela oportunidade de contemplar aquilo que eu não posso explicar. Né? Isso. E falar nisso, não dá para você entrar nesse assunto sem entrar em ciência, né? E o conflito grande que tem entre a ciência e o transcendente, né? A transcendência de Deus, essas coisas, ela está chegando num ponto em que nem a ciência é capaz de provar o contrário. Beleza, eu não consigo provar para a ciência que Deus existe, a natureza prova, todas as coisas provam para a gente, isso é muito claro. Exato. Mas, como lá em Coríntios, Paulo vai dizer que isso é loucura para o homem natural, então nós não vamos entrar nesse ponto. Mas chega um momento em que a ciência ela chega assim e fala, cara, eu não consigo explicar isso, cara. Sim. E aí, pra gente, o inexplicável pra gente é natural. O inexplicável pra gente é Deus. O Rodrigo Silva lançou um livro recentemente, embora eu não tenha lido, eu vi ele lançando esse livro falando um pouco, né? Que ele dialoga justamente com isso, né? Com o fato de que as explicações de uma perspectiva mais do ateísmo sobre a existência de Deus, do universo, são explicações que necessitam de fé. Então ele entra a fé contrária precisa ser muito maior. Ele é justamente o argumento que ele utiliza. Cara, é necessário muito Você mais precisa acreditar muito nisso aqui, cara, porque Exato. Todas as coisas mostram o contrário. Mas aquilo é o que a gente está falando. Enquanto você não abrir o seu coração... Agora eu acho também que é um momento de humildade, de sabedoria que a gente vê em diversas culturas, quando o homem é capaz de dizer assim, que de fato não tem todas as respostas. E eu acredito, cara, que todo aquele que, de coração sincero, eu não cheguei a ser assim um 100% ateu, mas eu cheguei a chutar o balde, já te falei, né? Na época, principalmente da faculdade, ali na hospital, mas chegou um momento, cara, que eu literalmente falei assim, se o Senhor existe, muda a minha vida. E foi a oração mais sem fé que alguém pode fazer, né? Se o Senhor existe, né? Muda a minha vida.
porque, tipo, eu tava vendo uma angústia e eu não tava me aguentando dentro de mim mais, né? E o problema é que você precisa conviver com você o tempo todo, né? Não tem saída, né? Então o único jeito é mudar a sua própria vida, viver a metanoia, né? Transformação de vida, não tem outro jeito. E eu falei, se o Senhor existe, me dá sinais e muda a minha vida. E aí, mas é a sinceridade, cara, até de quem não tem força para acreditar. Eu acho que talvez quem tá vendo isso, pô, eu não consigo acreditar. Talvez essa tem que ser sua primeira oração, velho. Deus, eu não consigo acreditar. Me dá um sinal, me ajuda, se revela pra mim, sabe? Eu acho que quando a gente faz isso com sinceridade, cara, de alguma forma ele vai se manifestar na sua vida. Bastante humildade para você fazer isso, porque nós temos assim a ideia de que não queremos ficar mal com as pessoas. No sentido de, tipo assim, pô, sempre fui assim, as pessoas sempre viram assim, por que eu vou voltar atrás logo agora? Eu acho que isso é um impeditivo muito grande, né? É a partir do momento que você, nessa angústia que você tem com você mesmo, você fala, cara, o que importa sou eu e você falar assim pro restante, whatever. Tipo, não aguento mais, né? Às vezes tem que chegar nesse limite, né? Tipo, fala assim, meu, não importa o que vão pensar a meu respeito, cara, eu preciso resolver o problema que eu tenho aqui. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? O que as pessoas vão pensar, pouco importa. Mesmo porque o que elas pensam não muda a sua vida, né? Não muda. Não muda. Então, a única pessoa capaz de mudar a sua vida para bem ou para mal é você. Não, Deus pode mudar sim, desde que você entregue o controle para Ele. Entrega o controle, larga a mão. Antes disso, você controla sentimentos, emoções, decisões. Esse ano também, assim, desde que a gente saiu, né, tenho dito muito assim, a gente tem vivido experiências, é interessante porque eu saí daqui de São Paulo muito soberbo, acho que é até algo da nossa cidade, né, olhando de fora eu percebo um pouco isso, assim, posso estar enganado, mas eu Chegou acho lá que como cidadão paulistano. Então, e aí? No Brasil, paulistana é a megalópole, né, é onde o comércio, a gente que trabalha no meio comercial que faz análises nacionais, é onde o mercado é mais aquecido, todo mundo se acha. Os números são diferentes. É muito comum sair gente de São Paulo para gerenciar regiões em outros estados do país, mas é muito incomum pessoas sair de outra região do país para vir liderar São Paulo. Mas é muito comum dar errado. O cara sair de São Paulo. É muito comum dar errado. Por quê? É choque cultural. Muitas coisas que vão Exatamente. fazer diferença, né? Mas eu saí daqui muito soberbo, né? Deus foi de fato nos quebrando em muitas áreas, assim, e principalmente nessa do controle, né? Não sei se eu cheguei a te contar no detalhe a questão do emprego, né? Como eu fui conseguir, que eu tava orando muito, pedindo a Deus, falei, preciso. Eu cheguei lá já achando que eu ia com você, falei, não, com esse currículo aqui, cara, rapidinho eu vou ser empregado, né? Só que a soberba lá em cima. Eu falei, não, rapidinho, cara, vai dar tudo certo. E a galera disse, cara, toma coisa. Eu falei, não, meu, não tem como, olha, sou o cara. Tipo Romário, assim, né? E aí, pra quê, né? E aí, cara, não foi essa a realidade, né? E aí eu pude ver de fato também a mão de Deus ali, falando, eu preciso tratar você, eu preciso te curar disso aí. E aí começou a vir as dificuldades e tal, e aí a gente caiu na oração. Fomos para oração, falando, Deus, preciso, né? E mandando currículo para tudo que é lugar, me candidatando em quase 100 vagas aí. Aquilo que nós falamos do dar errado, né? Que é mais didático, né? E foi didático. Eu falei, pô, ainda bem que se você chega lá cara. E dá certo mesmo, você fala, cara, eu não falei que eu sou o cara. Isso. Eu ia continuar achando que eu era o cara. Pode crer. Não é isso? Exatamente, velho. Ainda bem que deu tudo errado. E aí um dia a gente chorando, eu sentado no computador ali, me candidatando nas vagas, angustiado e ao mesmo tempo falando com Deus. E aí me veio a palavra de Gideão, né? E Deus falou, olha, a vaga que eu vou abrir, você não vai mandar currículo, não vai ser na força do seu braço. E aí o que a gente estava falando do controle, a gente quer ter o controle. Né? Não é errado a gente se esforçar, o errado é a gente achar que o que tiver que acontecer é fruto da minha força, do meu resultado, é fruto meu. Não, cara, você é a menor peça do quebra-cabeça. Nós somos a menor peça. O Cortella diria que nós somos o subtreco do vice-troça, né? Nós somos isso, o subtreco do vice... A gente é o menor, cara. Você vai fazer tudo isso, mas tudo que você faz não se compara àquilo que Deus vai fazer para que as coisas aconteçam na sua vida. Né?
E aí, quando de fato as coisas aconteceram, foi para uma oportunidade que estava muito além da minha capacidade, que não tinha como entrar. E não A só isso, a pessoa nem... sustentação dentro disso, A né? sustentação, então, tá sendo mais sobrenatural ainda, né? Não dá nem, tipo, não vamos dar spoiler ainda, mas é exatamente isso, tá sendo... E aí, uma palavra que veio muito no meu coração, a nossa pastora lá, acho que o pessoal... Vou fazer um merchanzinho aqui da nossa igreja lá em João Pessoa. Aqui é nacional, né? Não tem em São Paulo, mas quem mora aí no Nordeste é a Nova Aliança, né? Do pastor Raimundo Nonato. E a gente tá lá em João Pessoa com o pastor Diogo, cuidando da região. E com o pastor Eliabe lá no nosso bairro lá de Valentina, né? E a esposa dele, a pastor Wendy, foi uma vez ministrar lá na nossa congregação e ela começou a falar sobre Ismael e Isaac. E aí depois ela orando, ela fez uma oração, eu falei, cara, aquilo marcou. Ela falou assim, Deus, nós não queremos Ismael. Nós não queremos o fruto do nosso esforço. Nós queremos a bênção que o Senhor entrega. Essa questão aí da bênção que o Senhor entrega é time, né? É time. É time, né? E aí, tipo, mudou a minha perspectiva em relação às decisões, mudou naquele dia. Tudo agora a gente começa orando. Sabe? Tipo, Deus, o que a gente faz aqui? E tem hora, cara, que angustia, porque ele fala, não faz nada. E o pior, velho, pra quem tem o vício de estar no controle é não fazer nada. O difícil não é fazer, velho. O difícil não é fazer, velho. O difícil é você ouvir Deus falar, para. E descansa, que agora quem vai fazer sou eu. Tem uma música muito legal que chama Viver na Dependência. Acho que só de pensar nisso já é angustiante, né? Pensar em viver na dependência. Ó, você ser dependente, às vezes, em alguma situação e tal, mas já é ruim. Agora, viver na dependência, acho que o grande exemplo de viver na dependência é Abraão. Total. Abraão, quando Deus falou assim, ó, sai daí, cara. Você vai pro lugar que eu vou te mostrar. E o escorregar também, né? Ele é também um exemplo de quem escorregou. Na hora que ele tentou deixar de ser dependente, deu errado. É isso aí. E Deus corrigiu o erro, né? Pela misericórdia. Mas as consequências ficaram, não tem jeito. Até hoje. Né? Até hoje. Então, nós vivemos, a humanidade vive um pouco dessas consequências. Exatamente. Né? E o Ismael, assim, ele surfou na promessa. Surfou na promessa. Surfou na promessa, não teve o que fazer. Né? Deus não podia voltar atrás. Ele falou, eu também vou abençoar ele. Eu vou abençoá-lo. Entende? Será filho, pai de príncipes, né? Exato, então acabou sendo também. Loucura, Mas não é fácil viver na dependência. Eu acho que, pensando nessa questão de viver na dependência, quando Jesus fala assim, um jovem rico, que falou, ó, depois que faz o que... E isso acaba te afastando de Deus, né? Não que Deus nos queira dependente dele, que a gente fique mendigando a bênção, ou isso, aquilo, mas a gente entender que o que a gente precisa tá na fonte que é ele. Beleza, é muito bom você ter recurso, isso aí não é anti-Deus, não é anti-bíblico, mas a possibilidade de você viver uma intimidade com uma infinidade de coisas que você controla, você fala, cara, eu sou... E você ter que entregar o controle da sua vida, que é o seu maior ativo, para alguém que você não vai conhecer nunca em profundidade, você não vai ver enquanto estiver nesse plano, e você tem que entregar todo o controle da sua vida para um ser. Você só precisa acreditar que ele existe. Isso tem que ser suficiente. Essa acho que é a grande dificuldade que Jesus falava de um rico entrar no reino do céu, porque é um paradoxo, né? Que a pessoa fala, cara, eu não preciso. Mas você vê, o ser independente é a raiz do pecado original, né, cara? Porque o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu tenho capacidade agora de discernir o que é bom e mal e tomar minhas próprias decisões. Eu seria igual a Deus. Serei igual a Logo, Deus. não precisarei dele. Não precisarei dele. Agora, quando a gente tem ali, né, a possibilidade de fazer e ainda assim você fala, cara, eu posso fazer, mas antes de fazer, você dá o passo para trás e fala, Deus, eu preciso de uma direção.
é viver a dependência. Você pode ter tudo. E é até o que você falou, não é errado você ter, mas no nosso princípio a gente passa a entender o princípio da mordomia, né? É isso aí. Eu sou o mordomo. Ele tá O que eu tenho tem algum propósito. não é meu, Tem algum mas propósito. ele tá pondo na minha mão para eu gerenciar de acordo com essa pro meu irmão, vamos festejar por ele, mas não entendeu, né? Acho que o viver a dependência, até porque, cara, quem caminhar com Deus vai viver a dependência. A questão é de que forma você quer viver essa dependência. Porque às vezes Deus precisa tirar as coisas de você porque você não tem um coração confiável. Ou ainda não gerou. E eu falo porque eu já vivi muito isso, cara. Eu vivi muito tempo assim de não ter e eu comecei a orar. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, você é... E em oração o Espírito Santo falou, você é afoito. Não posso pôr na sua mão. Porque se eu colocar, você vai fazer tudo o que você quer. Esse é um controle que Deus coloca, né? Você não me espera. Você faz tudo o que você quer. E a gente começou a viver isso de um tempo pra cá, de tipo, eu tenho. Mas Deus, o que que o Senhor quer que eu faça? E fazer, cara, eu acho que outro texto assim que me marcou é o que Moisés fez. Porque, tipo, a gente vê Jacó segurando no anjo falando assim, olha, enquanto não me der a sua bênção, você não sai daqui. Agora a gente vê Moisés com Deus dizendo assim, eu envio um anjo adiante de vocês, mas eu não irei. E Moisés falando, eu não quero saber do anjo. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos dar um passo daqui. Né? Isso é a dependência. Isso é total, dependência, né? Total. Dependência Tipo, eu não quero saber da tua bênção, eu quero o Senhor. O anjo já era suficiente para garantir a... Você entendeu? Mas suficiente para o resultado. Pro resultado. Mas o que... Ele abriu mão do resultado pelo relacionamento. Relacionamento, isso é... Que é um Deus de relacionamento. E a gente começou a viver isso, falando, Deus, eu posso fazer, mas... Não, o mais importante é o relacionamento do que o resultado, né? E aí eu acredito que quando a gente consegue viver essa realidade, vai forjando um coração confiável que Deus vai entregando as coisas na nossa mão, né? Vai entregando Isaac, né? É isso. A gente caminhando com vocês viu muito isso, né? Quando vi muitas vezes assim você dar passos em direção a uma vontade de Deus, e eu falo, cara, você tá maluco, a gente não tem nenhuma condição. Você fala, não, Deus vai mandar. E as coisas Deus mandava ali, algumas não mandava, né? Algumas davam freio, mas... E vai continuar assim. E vai continuar assim, né? Mas eu acredito que o exercício de viver na dependência é ser capaz de orar como Moisés.